Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Olha só, eu sou o professor Luiz Cláudio, eu sou professor aqui do Centro de Mídia e Educação do Amazonas. Então nós estamos aqui para mais uma aula desse componente de filosofia. Vamos acompanhar então o conteúdo dessa aula. Então nós estamos aqui na aula de número 4, o objeto do conhecimento são as relações de poder entre os Estados-nações, no contexto geopolítico contemporâneo, a compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado, conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. O detalhamento dessa aula são as redes sociais e tecnologias. Então vamos lá, Vamos dar início aqui. Acompanhe comigo a nossa aula. Vamos lá. Muito bem, vamos falar então nessa aula, Vamos falar de tecnologia e também a questão das redes sociais. E a gente traz aqui, então, uma provocação para vocês. Primeiro, eu acho que nós não podemos hoje viver sem a tecnologia, sem esses recursos das redes sociais que estão aí colocadas em todos os lugares do mundo. Então, existe hoje as redes sociais. E eu estou trazendo aqui para vocês para a gente pensar junto, Não é a verdade, não é a voz da verdade, mas é um pensador contemporâneo, sociólogo, filósofo, chamado Zygmunt Bauman. Ele fez várias reflexões sobre o mundo contemporâneo, sobre o nosso tempo, pensando essa realidade que nós vivemos hoje, que é esse mundo da tecnologia, esse mundo da técnica, esse mundo da internet. E ele faz uma questão, uma problematização interessante para a gente pensar, que é essa aqui, está até entre aspas. As redes sociais são uma armadilha. Então, quando a gente fala de redes sociais, nós estamos falando de todos esses instrumentos aqui, esses recursos aqui, Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp. Então, tem vários hoje, tipos de redes sociais que são, então, ali encontrados nos equipamentos, celular, no computador, através da internet. Então, ele falou isso numa entrevista que ele deu a esse jornal ao País, em 2016. E o que é que vocês pensam quando vocês ouvem, O que vem na mente de cada um quando você vê alguém chegar para você e dizer assim: as redes sociais são uma armadilha, Não é o papai, não é o pai, não é a mãe, não é um pensador, é um estudioso, Então a gente tem que abrir as orelhas, ouvir bem e pensar, o que isso quer dizer. E é isso que nós vamos fazer nessa aula, Nós vamos pensar sobre essas questões relacionadas às tecnologias, às mídias, às redes sociais. Então vamos aprofundar um pouco essa frase aí do Zygmunt Bauman. Então vejam bem, ele vai dizer o seguinte, continuando aí essa questão que ele colocou, Ele vai dizer que hoje, no mundo de hoje, é possível você adicionar e deletar amigos. Então você vê que já está falando aí de redes sociais, onde você tem pessoas que vão, então, seguir, Hoje nós falamos de seguidores. Então, só que esses seguidores aí, eles podem ser adicionados, mas eles podem ser também deletados da minha rede social, não é verdade? Então, há um tipo de controle, Dá para controlar as pessoas com quem você se relaciona dentro dessas redes sociais. Isso faz com que os indivíduos se sintam um pouco melhor, porque a solidão é a grande ameaça nesses tempos de individualistas, Um tempo que hoje
Existem muitas pessoas individualistas. Então, você não precisa mais, né, nesse olhar, né, você não vai precisar mais simplesmente, digamos assim, ir ao encontro das pessoas. Quem nasceu nos anos 70, até os anos 80, né, ali no final dos anos 80, né, não tinha celular, na verdade. Então, como é que as pessoas se relacionavam? Vocês que nasceram, as pessoas que nasceram já nesse mundo envolvido pelo celular, por exemplo, né, pegando apenas um recurso aqui, um instrumento, né? Quem nasceu nos anos 80, né, não tinha celular. Como é que o jovem se encontrava? Como é que o jovem interagia? Como é que o jovem se relacionava nesse tempo, né? Então, por aí você já tira que isso é uma realidade muito verdadeira, muito concreta, né? Hoje, né, pessoas... Eu mesmo, né, quando eu nasci, não tinha ainda celular, né, não tinha celular. Então, eu vivi um pouco esse momento aí, né, de uma vida, de uma juventude, de uma infância onde não havia celular. Mas nem por isso nós deixávamos de ter amizades, né, amigos. Então, olhando para fazendo um paralelo com esses dois mundos, é que o Zygmunt Bauman vai traçando aí as suas reflexões e ele vai trazendo para nós essas problematizações, né? É para nos sacudir mesmo, tá bom? Não é para dizer que ele está com a verdade absoluta, mas é para nos levar a pensar, tá bom? Para nos levar a pensar sobre isso. Então vamos continuar aqui com o Zygmunt Bauman, né? Então ele vai dizer que nessas redes é tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias. Então você não precisa mais do enfrentamento, você não precisa mais criar coragem para se aproximar da pessoa, né? Você vai paquerar uma garota, você vai se encontrar com alguém, né? Então, para você fazer amizades, você não precisa mais dessas habilidades sociais, como antigamente precisava, né? Eu lembro que o jovem tinha que, né, enfrentar os desafios ali, aparecer, né, de fato como ele era, né? Não é verdade? Hoje não, hoje atrás das redes sociais, você pode colocar uma imagem sua totalmente, né, com correções, né, de imagens. Né? Então você pode ali fazer todo esse trabalho e a sua imagem pode ser até modificada. Né? Então você apresenta essa imagem para as pessoas. Então ele vai dizer então que hoje essa habilidade de você se aproximar, você criar um argumento na hora ali, você improvisar, você saber sair de uma discussão que foi perigosa para você, né, ou até mesmo um desafio. O que você vai falar para aquela pessoa, para aquelas pessoas que você está, né, no contato físico. Então, hoje em dia, ele fala que essas habilidades, dentro desse mundo virtual, não são mais necessárias. Não é verdade? Não são mais necessárias. Então, pessoal, é por isso que o Bauman vai trazer essa reflexão para nós, né? E ele vai continuar dizendo o seguinte, ó, vamos acompanhar. Ó. Ele vai dizer que essas redes sociais, elas não ensinam a dialogar, né? Nós perdemos essa capacidade do diálogo, porque é muito fácil evitar a controvérsia. Então, se você está no diálogo, numa conversa, não te atraiu, ou então alguém colocou alguma coisa que foi contra a sua ideia, você deleta a pessoa. Acabou ali a conversa, né? Então não há mais um olhar, um enfrentamento. Então, essa é uma questão que está por trás, né, dessa ideia do Bauman, de que as redes sociais, elas são, então, portanto, uma armadilha. Né? Para você dialogar, não há mais um diálogo, né, onde vocês estão ali frente a frente. É claro que isso não acabou, né? Ainda existe, mas é um outro mundo. Nós vivemos dois mundos diferentes. Um mundo que depois a gente vai ver no próximo momento, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? O mundo virtual e o mundo real. São dois mundos paralelos. Não é isso? Então vamos continuar com o Bauman. Né? O que o Bauman vai agora trazer para nós refletirmos juntos aqui? Então, vejam bem, aqui é um problema, né? Muita gente, ela usa essas redes,
né? Não para unir, não para coisas positivas, né? Não para ampliar seus horizontes, né? Para criar ali, produzir conhecimentos, mas ao contrário, né? Vai ser para fechar, né? Para se fechar em si mesmo, né? O que ele chama de zona de conforto. Então você vai estar na sua zona de conforto, você não aparece, muitas vezes você usa até um avatar, né? Então, o único som que você escuta é o eco da sua própria voz. E o único reflexo que você vê é o reflexo do seu próprio rosto, das caras, né, que você cria. Então, esse olhar, né, esse enfrentamento cara a cara, face a face, ele praticamente, hoje ele está inexistente, né, nesse mundo das redes sociais. Então, por quê? Porque nós criamos uma subjetividade, né, uma individualidade nossa, que hoje está muito voltada para o que o outro, como o outro me vê, como o outro me olha. E para que isso possa agradar a minha subjetividade, isso possa agradar o meu ego, né, que é narcisista muitas vezes, você vai precisar o quê? Você vai precisar, então, agradar aquele que te vê. Não é verdade? E como há muita exigência, muita busca pelo um corpo perfeito, um rosto ideal, as pessoas se frustram. Né? As pessoas se frustram muitas vezes. E acontece o que com isso? Acontece que vai cada vez mais se fechando nesse mundo, né, do mundo virtual. E quem se fica muito fechado no mundo virtual, obviamente, né, não consegue mais se abrir para o mundo real. E quando ele se depara com o mundo real, ele não tem capacidade de superar qualquer pequena frustração que seja na vida dele. É por isso que, não sei se vocês sabem, mas tem aumentado o número de suicídios, né, de automutilações entre os jovens, né, por conta desse vazio, né, por conta, quando ele sai desse mundo para o mundo real, ele não consegue lidar mais com esse mundo real. E ele retorna, e ele busca alguma forma, né, de satisfazer aquilo ali, ou até mesmo se punir, né, diante daquela realidade. Então, isso é um fato, né? E é nesse sentido, portanto, né, que o Zygmunt Bauman, então, vai dizer que as redes sociais, elas são uma armadilha. Tá claro? Então, ele não está simplesmente negando as redes sociais, mas ele está alertando para essa dimensão, né, de que ela tem, principalmente entre os jovens, né, de se tornar uma armadilha. O que é uma armadilha? É aquilo que está armado ali para prender, né, para ferir, para deixar a pessoa ali, né, presa naquele mundo na qual ela está optando, ela está escolhendo viver. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente fecha um pouco a ideia do Bauman. Tá? Isso aqui foi só para provocar nossas ideias, para gerar aqui essa tempestade de ideias, né? Para a gente começar a pensar nas redes sociais. Tá bom? Então agora eu vou convidar também aqui para nós uma filósofa brasileira, viva, atualíssima, né? Que é a professora Marilena Chauí, que ela também fez uma grande, né, em palestras, né, em entrevistas, em conferências, ela tem falado muito hoje sobre a questão da tecnologia. Tá bom? É por isso que eu estou trazendo para vocês, porque é um tema importante, é um tema até que pode cair em redação, né? Até do Enem, pode ser um tema também. Né? Então é bom a gente pensar, a gente ter uma leitura sobre essas questões que são muito atuais, né? A professora Marilena Chauí, ela também vai ter uma frase também de impacto, né? Ela vai dizer que hoje, né, o paradigma, né, esse modelo, essa visão de mundo do conhecimento é o quê? É a informação. Então, é aquela ideia, né? Nós vivemos o século da informação e do conhecimento.
né? Então, esse século agora, né, nós estamos mergulhados, né, dentro desse paradigma da informação, da tecnologia. Então, aqui, ela vai também elaborar um pensamento para pensar, né, e ela vai trazer essa ideia de dois mundos. O que é o mundo virtual e o que é o mundo real? Então, é sobre isso que a gente vai agora pensar juntos, a partir da ideia da Marilena Chaui, que também não é um ponto, não é uma verdade, né, que está sendo dita aqui, mas é um ponto para a gente pensar e tirar depois as nossas conclusões, a gente produzir o nosso próprio conhecimento em torno dessa ideia, né, de outros pensadores que trazem para nós. Então vamos aqui acompanhar o que pensa, né, quais as provocações que ela vai trazer para nós aqui. Segundo ela, né, Marilena Chaui, as invenções tecnológicas, ela tem o poder de amplificar, né, tornar mais ampla as forças intelectuais, em contraposição às invenções surgidas após a Revolução Industrial, que amplificavam o poder do corpo humano. O que isso quer dizer, pessoal? Essa frase aqui ela é muito interessante para a gente pensar aqui. Ela quer dizer que com a Revolução Industrial, a questão quando no boom da Revolução Industrial, o trabalho, né, que surgiu nas indústrias, eles precisavam o quê? Amplificar aquilo que o corpo humano fazia. Então, se antes o trabalho era mais manual, com a Revolução Industrial foi inventado recursos para suprir e produzir mais e mais produtos, né, que o corpo humano já não conseguia mais fazer. Com a tecnologia, né, da informação, a internet, isso amplificou o quê? As forças intelectuais. Hoje, equivocadamente, né, mas aqui é um outro assunto, nós falamos de inteligência artificial. Nós sabemos que a inteligência é um fenômeno, né, neurológico, humano, nunca vai ser, né, de uma máquina, e artificial, né, no sentido de que é algo, né, ainda ali, né, que não é muito concreto, né? Então, com o avanço das tecnologias, foi surgindo, então, a amplificação do pensamento humano, da ideia humana, do conhecimento humano. Não é verdade? Então, agora não é mais o corpo que a gente precisa tanto. Agora está sendo olhado mais para essa questão da produção de ideias, de conhecimentos através da inteligência artificial. Então, isso aqui é uma questão muito interessante para a gente pensar. Vocês leem depois com calma isso aí, pesquisem mais sobre inteligência artificial, né? Que está tudo ligado com essa ideia aqui, né, dessas questões que surgiram. Tá bom? E o que mais ela vai proporcionar para nós aqui de ideia, para a gente pensar? Que as tecnologias amplificam não mais os pés, não mais as mãos, não mais a cabeça, mas o cérebro, né? É aquilo que eu acabei de falar, né? As tecnologias, elas amplificaram, né, já os pés. O que quer dizer amplificar os pés, as mãos e a cabeça, né? Então, quando a Revolução Industrial amplificou os pés, agora foi criada, o homem não só caminhava, ou então não só usava o cavalo, mas ele passou a ficar cada vez mais rápido o seu percurso, né? Através de outras, né, os instrumentos que foram surgindo, a bicicleta, né, o carro, depois o avião. Olha só, né, foi esse caminhar do homem, essa distância foi diminuindo com instrumentos que foram sendo amplificados. E hoje está amplificando o cérebro, né, através das máquinas. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui
dentro dessa tônica aí, desse pensamento. Então, quando a gente fala dessa tônica das redes sociais, nós estamos falando justamente da mudança nas comunicações, um avanço, né, da internet. Então, hoje nós falamos, né, das big techs, né, as grandes tecnologias. Então, é uma forma de organização da informação hoje. Né? Tudo isso está muito alterado, está muito mais amplificado. Você hoje, no clique, você pode pesquisar aí, né, milhares de informações a partir de um tema que você lança ali, por exemplo, na Wikipedia, né? Então, tem outras formas, muitas outras formas hoje de você fazer pesquisas, inclusive usando a inteligência artificial. Então, tudo isso aí, como diz aqui, hoje o centro está em toda parte, não existe mais um único centro. Como vocês podem ver aqui nessas imagens, né? Como se fosse aqui o mundo, né? Não tem mais um centro. Todo mundo está no seu centro. Né? Existem, então, aí várias circunferências, onde todos estão ali dentro, né, caminhando. Tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia aí que ela vai trazer para nós sobre essa questão da comunicação e da informação. Né? Hoje existem várias formas de você chegar a obter informações e conhecimentos. Outra coisa também que ela vai dizer é o seguinte, ó, acompanhe comigo, que as redes sociais e a tecnologia, né, dentro desse conhecimento, né, da informação, né, a filósofa também vai dizer o seguinte, que a estrutura econômica fica escondida e o usuário não possui conhecimento sobre os protocolos informáticos. Aqui ela está chamando a atenção para, né, aquilo que nós chamamos de cybercrime, né, que existe na internet. Por quê? Porque muitas vezes nós usamos as redes, nós lançamos nossos dados nas redes, nós nos expomos nas redes e muitas vezes, né, nós não temos nenhum domínio sobre esse conhecimento. Nós somos apenas usuários, né, ou consumidores, né, do ponto de vista econômico. Então, nós somos usuários. A gente não tem o conhecimento dos protocolos que estão acontecendo aí, da legislação, muitas vezes, que está por trás disso, né? E isso se torna um grande problema. Né, um grande problema. Então, a gente precisa também conhecer mais, né, o que está por trás de toda essa tecnologia do conhecimento e da informação. Então, nós estamos falando de quê? De um novo mercado. Né? Um mercado de usuários. Né? Então, nesse mercado novo, o próprio usuário se torna o quê? Uma mercadoria. Olha como isso aqui é interessante, né? Eu não sou apenas mais um usuário, eu me transformo também numa mercadoria. Por que eu sou uma mercadoria? Porque eu vendo os meus dados. Eu vendo as minhas informações para uso privado de empresas. Né? E outra coisa, eu sou mercadoria porque eu também sou vendido. Né? Eu não percebo isso. Né? Toda vez que eu lanço meus dados, informações a meu respeito, ou quando eu estou ali pesquisando comprar um celular, ou um gosto por uma roupa, por algum tipo de objeto do mercado, eles já estão, né, os algoritmos, né, já estão captando essas informações a meu respeito e eles sabem tudo de mim. Né? Então, isso vai, então, eu me tornando uma mercadoria que também fornece informações e dados para essas redes aí. É como funciona a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? São várias pessoas de várias áreas do conhecimento que estão lançando todos os seus dados e informações ali, porque ela sozinha não cria nada. Por isso que ela não é uma inteligência, né? Porque quem cria a inteligência é humana. Só que ela se abastece de todas essas informações que são lançadas nas redes, né? E a partir de então, dessas informações, é que cria a inteligência artificial. Por quê? Porque ela produz ali dentro, né, dos equipamentos, né, através de digitação. Né? Então, é ali que vai acontecer o fenômeno, né, que nós vemos ali, as respostas, tudo que a gente quer, as pesquisas, perguntas, né, vai aparecendo para nós ali. Por quê? Porque ela já tem um banco de dados. E quem fornece esse banco de dados? Ela não cria sozinha, ela não se retroalimenta. Né? Ela é alimentada por um processo de inteligência humana, que já fez pesquisa, artistas, músicos, né?
que colocam lá as suas informações. Tá bom? Então, olha só, no campo da filosofia, agora vamos pensar filosoficamente, para a gente complicar um pouco mais. Ela vai dizer o seguinte, que a compreensão do espaço e do tempo mudou também, né? Por essas novas tecnologias. Então, o que é o espaço e o que é o tempo para nós hoje? Essa é a grande questão que ela vai dizer. Aí ela vai usar duas palavrinhas, que a gente vai ver agora, que é importante para a gente entender o que é o espaço e o que é o tempo no mundo virtual que existe hoje. Olha só comigo, ó. Ela vai usar essas palavrinhas aqui, ó. A palavra, segundo ela, a palavra espaço, ele vai ser reduzido ao ponto, que é a atopia, e o tempo ao instante, que é a acronia. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje nós temos uma ausência de tempo, a acronia, e uma ausência de lugar, uma ausência de espaço, que é a que ela chama de atopia. Porque no mundo virtual não existe esses espaços. Porque o espaço, para nós, é o espaço da mata, da rua, é o espaço das paredes, é o espaço, é a distância. Isso é o espaço para nós. E o tempo é que eu sei que eu nasci, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu estou envelhecendo, eu sei que eu estou na história. Isso é o tempo, né? Então, a acronia, ausência de tempo. Atopia, ausência de lugar e de espaço. Tá certo? Continuando aqui, ó. Então, nós vamos ver aqui o que é a realidade, então, no ambiente tecnológico, já que nós falamos de um espaço, de um tempo que não é mais real, é virtual. Então, para ela, não faz sentido falar em realidade virtual. Por quê? Porque o virtual, né, do ponto de vista filosófico, ele é uma gama de potencialidades na sociedade, né? Então, é uma oposição ao conceito de real. Não é isso que ela vai defender aqui. Então, essa realidade virtual, na verdade, ela não tem nenhum sentido. Porque o que existe mesmo, né, é o real. Portanto, né, continuando aqui, segundo ela, a internet, ela também alterou esse sentido. Ela trouxe, né, uma alteração nesse sentido do virtual. Então, ele não se opõe mais ao real. Olha só. Mas ao atual, que sempre pode ser atualizado. Então, agora aqui o virtual não é mais virtual e real, é virtual e atual. Não é mais o que é potencialmente possível, o virtual, né? Que ainda não existe, mas pode existir. Aqui não, já se torna atual, através, né, de todos esses fenômenos trazidos aí. E o que ela continua dizendo? Que é algo que existe sem estar presente em um tempo, né? Em um tempo, acronia, e em um espaço, né? Atopia. Então, a acronia e a atopia são duas formas de existir, são duas formas de existência. Porém, o meu corpo, né, ele está no tempo e no espaço, né? E aqui, para a gente finalizando, então, a gente pode dizer o seguinte para vocês, que a acronia e a atopia também promovem o que ela vai chamar de desincorporação do ser humano, né? O cyberespaço, onde o usuário pode deixar suas visões. Olha, nós estamos nesse espaço aqui, ó, né? Isso aqui, eu estou aqui dentro desse espaço. Então, é um cyberespaço, onde o usuário pode deixar suas visões, suas opiniões, suas imagens de mundo, pode transcender, inclusive, a mortalidade, né, através de um avatar, não é verdade? Então, esse é a reflexão da Mariana Chauí, que o espaço e o tempo hoje são dois mundos, um virtual e um mundo real. E isso está acontecendo atualmente. Tá certo, pessoal? Então, esse foi aqui as ideias que eu tinha para trazer para vocês sobre esse tema. Espero que todos nós aproveitemos aí bastante e até a nossa próxima aula.